Eu quero falar sobre a ansiedade. Quando o nosso Senhor Jesus falou sobre a ansiedade, Ele mostrou a razão pela qual nós não devemos estar ansiosos, muito menos viver com ansiedade. Porque a ansiedade, ela tira o nosso sossego, ela tira a nossa paz, ela tira a certeza que tudo vai dar certo, porque a pessoa, ela precisa ter fé e andar pela fé e viver pela fé, e a ansiedade é contra isso. A ansiedade, ela afeta não apenas o nosso espiritual, como a ansiedade afeta o nosso emocional, o nosso psicológico. Você vê pessoas com problemas por causa de ansiedade, ela tem crise de ansiedade, ela toma remédio, ela precisa tomar remédio para se controlar da ansiedade, e ansiedade por tudo, ansiedade em tudo. Vamos ler o que Jesus falou sobre a ansiedade. Ele disse assim, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ora, Jesus disse o seguinte: não ande ansioso por absolutamente nada na sua vida. Mas o ser humano tem essa naturalidade. Então, Jesus disse: por que andais ansiosos por aquilo que haveis de comer, de beber, de vestir, que são as preocupações cotidianas, são as preocupações diárias. Talvez você diga assim, tá, mas eu não me preocupo com isso, eu não me preocupo com o que eu vou comer, beber, vestir, eu me preocupo com as contas que eu tenho que pagar, eu me preocupo com as minhas responsabilidades, eu me preocupo com os funcionários, eu me preocupo com o aluguel, eu me preocupo com outras coisas. Preocupação é preocupação, não importa que tipo de preocupação, é preocupação. Jesus disse: observai as aves do céu. Você observa os passarinhos não trabalham, eles não guardam comida em celeiros, e nem por isso morrem de fome, porque Jesus disse: o Pai Celeste os alimenta, o Pai cuida das aves do céu. Ora, vocês valem muito mais do que um passarinho. Se Deus, Ele cuida das aves do céu, se Deus, Ele cuida dos pássaros que têm menos valor do que um ser humano, não valei vós mais do que as aves do céu? Foi a colocação do nosso Senhor, fazendo uma comparação à ansiedade. Ele continua dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado quer dizer um palmo. Por mais ansiedade que a pessoa tenha, por mais ansiosa que a pessoa seja, ela não consegue mudar um palmo na vida dela. O que tem que ser, vai ser. Você pode chorar, você pode ficar sem dormir, você pode ficar sem comer, você pode fazer o que você quiser. O que tem que ser, vai ser. Ninguém acrescenta um palmo na sua vida, disse Jesus. Para mostrar que a ansiedade é uma perda de tempo. A pessoa fica cheia de ansiedade porque ela quer algo, ela quer que aquilo aconteça, ela precisa que aquilo aconteça, ela quer receber
uma bênção, ela quer aquele milagre, e ela não quer esperar. Ela não quer esperar. A ansiedade, ela não nos deixa esperar aquilo que nós queremos. A ansiedade, ela nos deixa desassossegados. É isso, esse é o trabalho da ansiedade. Então Jesus está dizendo, quem, por ansioso que esteja, vai conseguir mudar alguma coisa. A pessoa pode estar cheia de ansiedade, aquilo não vai acelerar o processo na vida dela, não vai acelerar o processo, não vai alterar absolutamente nada. Ele continua dizendo, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus disse, olha, vocês andam preocupados com aquilo que vocês têm que vestir. Vocês já olharam para os lírios do campo? Eles também não trabalham, mas eles são os mais lindos, porque o Pai também cuida disso, o Pai também cuida dessas coisas. E o lírio vai ser, você olha para o lírio, todo mundo gosta de lírio, você vê quem é que veste de beleza as flores. Jesus fez a comparação, para que andar ansioso? Para que andar preocupado? E a pessoa, ela tem tanta ansiedade naquilo que ela quer, que isso afeta ela de tal maneira, que ela gasta energia desnecessária, ela envelhece, ela tem dificuldade de dormir por causa da ansiedade. Tem pessoas que têm problemas de saúde por causa de ansiedade. Quando você entende, quando você consegue enxergar isso, e você vive despreocupado, você vive em paz. Até porque a ansiedade não vai mudar absolutamente nada, nem mesmo um palmo a vida da pessoa, como disse Jesus. E ele continua afirmando, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Você vê que Jesus chama as pessoas ansiosas de pouca fé, elas têm pouca fé. Por quê? Porque a fé é o que nos dá a segurança, a certeza que aquilo que nós queremos vai acontecer. A fé é o que nos dá a segurança que nós vamos vencer. A fé é o que nos dá a segurança que vai dar certo o que nós queremos. A fé é o que dá segurança, a fé é que nos tranquiliza, porque a fé nos garante qual vai ser o resultado da nossa luta, vitória. Mas a ansiedade não. Só para você entender a logística da fé, imagine você assistindo um jogo de futebol, o seu time, ele está perdendo, sei lá, de 3-0 para o adversário, mas é um jogo que já aconteceu há 2 dias atrás, e você já sabe que no final o seu time virou. Você se preocupa enquanto você assiste o seu time perder? Você se preocupa? Sim ou não? Sim ou não? Por que você não se preocupa? Por quê? Porque você já sabe o resultado daquele jogo. Você já sabe que no final vai virar. Quando nós andamos por fé, é isso. Você pode estar perdendo para a vida, você pode estar perdendo no jogo da vida, você pode estar num momento difícil no jogo da vida, mas você sabe que no final vai virar. Você já sabe o resultado do jogo, então você fica tranquilo, você anda despreocupado, porque você sabe o que vai acontecer. Está entendendo sim ou não? Quando eu aprendi isso, pessoal, quando eu aprendi isso, eu passei a viver muito melhor a vida. Eu não me preocupo com nada, eu confio em Deus. A sua preocupação ainda vai te matar.
Não adianta se preocupar, não adianta. Você diz: bispo, o senhor fala isso porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe as lutas que eu vivo. Eu também vivo lutas, já vivi muitas lutas. A luta é para todo mundo, batalha é para todo mundo, guerra vem para todo mundo. Mas quando você entende o poder de Deus, você para de se preocupar e você confia nele. Amém, pessoal? Porque vai ser o que tem que ser. Então eu digo: meu Deus, vai ser o que o Senhor quer que seja. Acabou. Se o resultado vai ser bom ou ruim, vai ser o que o Senhor quer que seja. Então você fica em paz, porque no final Deus sempre tem algo bom para fazer na vida daqueles que confiam nele. Amém, pessoal? Então Jesus disse que a ansiedade, homens e mulheres, ansiedade é falta de fé. A pessoa ansiosa é falta de fé, porque se você tem fé que vai dar tudo certo, então por que você fica sem dormir de preocupação? Se você tem fé que o resultado vai ser bom, por que você fica desassossegado? Porque não há garantia que realmente aquilo vai acontecer. A fé garante que vai dar certo. Amém, pessoal? Jesus foi mais além. Portanto, não vos inquieteis. O que é se inquietar? A ansiedade deixa a pessoa inquieta. Você já viu pessoa inquieta? Você já viu uma criança inquieta? O que é uma criança inquieta? Ela não para um minuto, ela não te dá sossego, ela é inquieta, ela não fica quietinha. A pessoa ansiosa assim, ela é inquieta, ela não tem sossego, ela não se acalma, porque ela é ansiosa. A ansiedade, ela tira da pessoa a parte boa da vida. O solteiro, ele é ansioso porque ele quer casar, e ele não aproveita a vida de solteiro. E a vida de solteiro é uma beleza, é uma beleza. Tem um monte de homens e mulheres casados que gostariam de voltar a ser solteiros. Sim ou não? Porque fizeram um mau casamento, um mau relacionamento. O solteiro, ele é ansioso porque ele quer casar. Aí depois que casa, aí fica ansioso porque quer ter filhos. A ansiedade está sempre fazendo parte da pessoa, não tem limite, nunca para. Está sempre fazendo parte da vida dela. A vida é fase, a vida de casado é uma bênção, a vida de solteiro também é. Mas quando a pessoa está na fase de solteiro, que ela poderia aproveitar a fase de solteiro, ela morre de ansiedade porque quer casar. É ou não é verdade? Já perdeu a fase de solteiro. Aí quando está casado, quer desfrutar, ela quer ter filhos. A pessoa está sempre desassossegada. Sempre desassossegada. Ela não aproveita as coisas boas da vida dela. Ela não aproveita as fases boas da vida dela. Porque a ansiedade não deixa. A ansiedade não deixa. Então ele diz: não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, e por aí vai. Como eu vou pagar isso? Como eu vou comprar aquilo? Será que eu vou me casar? Será que eu vou conseguir vencer? Será que esse contrato vai dar certo? Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho? E preocupações, e preocupações, e preocupações, e preocupações. E a pessoa perde a paz dela. Principalmente quando as coisas não saem como ela gostaria que saísse. Jesus disse: porque os gentios, quem são os gentios? Os incrédulos, os que não são cristãos. Porque os gentios é que procuram estas coisas, quer dizer, os gentios é que ficam ansiosos, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então Deus, Ele sabe da necessidade da pessoa, Ele sabe do que você necessita, Ele sabe do que você precisa.
Então não tem necessidade, não tem razão da pessoa viver desesperada, viver morrendo de ansiedade. A pessoa tem ansiedade para receber o Espírito Santo, porque se fala muito, olha, você tem que ter o Espírito Santo, e tem que ter mesmo, você precisa ter o Espírito Santo, e a pessoa fica cheia de ansiedade. Eu estou 2 anos, 3 anos, ainda não fui batizado com o Espírito Santo, já me entreguei, não sei mais o que é me entregar, não sei mais o que é fazer, não sei mais o que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo, e eu quero o Espírito Santo, eu tenho que ter o Espírito Santo. E essa ansiedade mais atrapalha do que ajuda, porque quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Se você está andando diante dele com o coração limpo, com uma consciência limpa, você tem buscado a ele, você tem agradado a ele, ele vai batizar você com o Espírito Santo, não importa o dia, não importa a hora. É ele que dá o Espírito Santo. Se você pudesse pegar o Espírito Santo com a mão, como nós pegamos essa garrafa com água, se você pudesse pegar o Espírito Santo e colocar ele dentro de você, você faria ou não faria? Quem faria? Levante a sua mão. Pois é, mas não depende de você, não depende da pessoa, depende do Senhor Jesus batizá-la com o Espírito Santo. Então a bola está com ele, não está com você, e ele vai batizar com o Espírito Santo. Não adianta ficar ansioso, você vai confiar nele. Ele pode batizar você hoje, ele pode batizar você amanhã, ele pode batizar você essa semana, é ou não é verdade? Mas a ansiedade não vai apressar o batismo com o Espírito Santo. Jesus falou: quem por ansioso que esteja, vai poder acrescentar um palmo na sua vida. Não apressa. Bicho, mas eu fico preocupado, porque se eu morrer sem o Espírito Santo, sem o batismo com o Espírito Santo, eu não serei salvo. Onde é que está isso na Bíblia? Se uma pessoa, ela está com o coração limpo, se ela está buscando a Deus, se ela está se esforçando para receber o Espírito de Deus, e ela morrer, ela é salva, a não ser que Jesus é injusto, porque ela estava esperando em Jesus o batismo com o Espírito Santo. Ela não morreu sem o batismo porque ela rejeitou o Espírito Santo. Ela não morreu sem o batismo porque ela não quis o Espírito Santo. Ela morreu sem ser batizada com o Espírito Santo porque ela estava esperando Jesus batizá-la. O que ela poderia fazer? Como que uma pessoa dessa vai perder a salvação? É só você usar a inteligência. Se a pessoa, ela rejeitou o Espírito Santo, se ela não quer saber do Espírito Santo, se ela não está nem aí para a presença de Deus, é outra coisa. Mas uma pessoa que está buscando, que está se entregando, que está se dedicando a Deus, se acontecer dela morrer sem o batismo, a justiça vai ser feita na vida dela. Amém, pessoal? Essa é a minha fé. Nós cremos num Deus justo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, vem uma outra ansiedade. Qual é? Falar na língua dos anjos. Mas eu sou batizado do Espírito Santo. O que mais ela queria o Espírito Santo. Depois que recebeu, não, mas eu ainda não falo em línguas, já faz 1 ano, já fazem 2 anos, e eu ainda não falo em línguas. Aí surge uma outra ansiedade. Então, as pessoas nunca têm sossego na vida. Nunca. Por quê? Por causa da ansiedade. Recebeu o Espírito Santo? Amém. Não fala em línguas? Amém. Quem é que dá o dom de línguas? Quem é, pessoal? É o Espírito de Deus. Então você vai receber. Espere nele, confie nele. Confie nele. E ele vai agir e vai trabalhar em seu favor. Amém? Porque o vosso Pai sabe. Põe de novo o versículo, a segunda parte, lê comigo, por favor. Pois o vosso Pai, o quê? Celeste, o quê? Sabe
que necessitais de todas elas. Ele não sabe que você necessita do Espírito Santo. Ele não sabe que você, que é batizado com o Espírito Santo, quer falar na língua dos anjos. Ele não sabe. Então a ansiedade não acrescenta absolutamente nada. Está entendendo? Sim ou não? Isso é muito importante você saber. E Jesus concluiu dizendo assim, no último versículo ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e o quê? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você crê nessa palavra? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, pessoal? No livro de Filipenses, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Fique em pé, por favor. Deixa o versículo lá. Olha a orientação dele. Não andeis ansiosos de quê? Coisa alguma. Você vai pegar agora em oração todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, não importa com que, falta de dinheiro. Você sabe, quando falta dinheiro, todo mundo fica irritado. Faltou dinheiro, todo mundo fica nervoso. Você vai em oração, você vai colocar suas preocupações diante de Deus, as suas ansiedades, seus medos, suas dúvidas, você vai colocar diante de Deus, você vai se livrar dessa ansiedade, e você vai confiar nele. Acabou, e o que tem que ser, vai ser. Amém, pessoal? Amém? O que tem que ser, vai ser. Eu quero comprar, vai lá e compra. E se quando comprar você já falou, se Deus quiser eu vou te pagar, e se Deus não quiser vai ficar no calote mesmo. Isso é ficar tranquilo. Não é para fazer isso, mas você vai confiar em quem? Em Deus. Deixa Ele agir na sua vida, porque eu repito, você pode morrer de ansiedade, você pode ficar sem dormir, você pode ficar nervoso, irritado, não tem jeito. Jesus disse: você não vai mudar, você não vai mudar nem um palminho do que é para acontecer. O que tem que acontecer, vai acontecer. Em outras palavras, estamos perdendo o nosso tempo de viver ansioso. Você vai tirar essa ansiedade de você, e você vai dizer: meu Senhor, está na sua mão. Amém, pessoal? Porque o segredo é não se preocupar. Diga a pessoa do seu lado: o segredo é não se preocupar. Diga para ela. O segredo é o quê? Não se preocupar. Não se preocupar. Eu repito, você diz assim, talvez você diga assim: o senhor faz esse discurso porque o senhor não tem problema. Não tem? Eu tenho tanto problema como você, a igreja, todos nós temos. Todos nós temos. Mas ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então você vai falar: meu Deus, olha, eu preciso disso, 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 disso e disso. Suas petições. O Senhor disse que o Senhor sabe das minhas necessidades. Então eu tenho essa necessidade, eu preciso que o Senhor se manifeste na minha vida. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pelo que, pessoal? Pela oração e pela súplica, que é o que nós vamos fazer agora. Você vai falar com Ele, e quando você sair por essa porta, você vai sair com paz e tranquilidade. Amém, pessoal? O meu Senhor está cuidando de tudo na minha vida.
Você vai sair com paz e tranquilidade. Quando você chegar em casa, você vai dormir com paz. E você vai confiar em Deus. Não tem um centavo, mas vou confiar em Deus. Estou com a minha vida toda enrolada, mas vou confiar em Deus. Você vai ficar em paz. E Ele vai cuidar de tudo para você. Se lembre que os passarinhos não trabalham. E Jesus falou que Deus cuida de todos eles. Nenhum passarinho morre de fome. Porque Deus dá o sustento. Então Deus vai dar uma saída, mas eu estou sem saída, Deus vai dar uma saída, mas eu não tenho mais de onde pedir socorro, Deus vai dar uma saída, mas eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, Deus vai dar uma saída, alguma coisa Ele vai fazer, mas você vai descansar nele, amém pessoal? Você vai descansar nele, você vai confiar nele, você vai ver que você não vai precisar mais nem de remédio para dormir, é só você entregar suas ansiedades a Deus, e você vai dormir em paz e tranquilo. Você vai fazer essa oração agora, e é isso que Ele vai fazer na sua vida. Bispo, o senhor acha que eu vou prosperar sim? Porque é mais fácil a gente fazer uma palestra de sucesso, ó, você vai voar alto, você vai ter dinheiro que não acaba mais na sua vida, é uma palestra de sucesso, mas eu vou dizer para você uma coisa, eu conheço pessoas de sucesso, recebo no programa Fala Que Eu Te Escuto, converso com eles nos bastidores, são homens de sucesso, são homens ricos, que falam assim para mim, bispo, ore por mim, porque eu não consigo dormir, por causa da ansiedade. Se você aprender isso aqui, é mais fácil você ficar rico, sendo uma pessoa sossegada, do que você ficar rico sem dormir. Eu digo para você do que eu escuto, do que eles falam comigo, porque eles não sabem o que é isso aqui, eles não sabem o que é pegar a ansiedade e a preocupação, entregar a Deus e ficar tranquilo, eles não sabem o que é isso. Então se você aprender, amanhã você vai estar arrebentando em nome de Jesus, mas você não vai deixar o desassossego tomar conta de você. Porque ser um homem de negócios, ser uma mulher de negócios, você tem que ser uma pessoa equilibrada, e a maioria não é, então você tem que ter equilíbrio, você tem que saber a hora de ficar tranquilo e confiar em Deus, amém? Confiar em Deus, confiar na palavra dEle, confiar no seu Senhor, e aí vai arrebentar.